Em primeiro lugar, queria cumprimentar os membros do júri e agradecer a disponibilidade e, em meu nome pessoal e das instituições que represento, a Escola Agrária e o Instituto Politécnico, apresentar os meus cumprimentos a diretores das vossas escolas, ao diretor, ao diretor da Escola de Tecnologia, ao Presidente do Politécnico de Coimbra e ao diretor da Escola Agrária de Coimbra. Agora não pode ser diretamente, mas já tinha sido, já foi. Agradecer a presença da assistência, particularmente a diretora da escola e a diretora do departamento, e passo a apresentar os membros do júri. À minha direita estão os argumentos principais da lição, que será a doutora Raquel de Pinto Ferreira Guiné, que tinha dado os nomes. Pinho. Ia chamar de Pinho, nas publicações e tem que ser alterado. E a doutora Maria Margarida Cortes Vieira, a doutora Raquel da Escola Superior de Tecnologia da Escola Superior Agrária de Viseu, e a doutora Maria Margarida da Escola de Tecnologia da Universidade do Algarve. À minha esquerda tenho o Dr. Carlos Dias Pereira, da Escola Superior Agrária de Coimbra, a doutora Célia Quinta, da Universidade do Algarve, e a doutora Aida Gonçalves, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Espero que tudo corra pelo melhor, desejo as minhas felicidades, quando quiser para começar. Em primeiro lugar, queria agradecer aos elementos do júri estarem disponíveis para estarem aqui hoje para estas provas e também aos mais presentes. E sendo assim, vou dar início à minha lição, um tema, secagem de plantas aromáticas e medicinais. Esta é uma área, como digo aí na lição escrita, que tem tido muito interesse ultimamente. O tema, portanto, é a secagem de plantas aromáticas e medicinais. Se insere a unidade curricular de Tecnologia de Produtos Vegetais do ciclo de estudos de mestrado da Engenharia Alimentar. O tempo vai ser 1 hora, isto sensivelmente é a 8ª aula da unidade curricular. Como pré-requisito, o estudante aqui deve ter noções daquelas disciplinas que estão ali: matemática, física, botânica, microbiologia, química, processos sanitários. Isto são coisas comuns aos cursos da área de tecnologia alimentar. E ainda mais especificamente, se calhar vamos fazer aqui algumas revisões, mas ter presente aqui os conceitos de umidade relativa, as temperaturas de bulbo úmido, temperaturas de bulbo seco, o que é a taxa de secagem. São conceitos que, embora sejam aqui revistos, devem estar presentes. Isto são as competências que se pretende que o estudante adquire, que fica a operação de secagem integrada na sequência de operações pós-colheita das plantas aromáticas que vão ser secadas. Conheça a relação da umidade das SPAM com a estabilidade das mesmas. Entenda a aplicação dos conceitos de umidade relativa, de equilíbrio e teor de umidade de equilíbrio. Perceba qual é a utilidade dos isotérmicos, que são muito importantes. Conheça os fatores influentes no tempo e na qualidade da secagem. Conheça as técnicas de secagem principais de utilização, potencial de utilização na SPAM. Conheça a importância das boas práticas, os códigos das boas práticas higiênicas, inclusive também as boas práticas agrícolas. Entenda a importância em tratar estes produtos de modo a reforçar a sua reputação naturais, porque muitos consumidores destes produtos procuram precisamente estas propriedades. As propriedades naturais que fazem a pessoa sentir-se bem, que são também associadas à saúde e a um bom estilo de vida. E reconheça a falta de dados que desperta a necessidade de pesquisa sanitária. Andando sendo que faltam muitos dados nesta questão das plantas. Isto seria o sumário da aula: produção de plantas secas em Portugal, explicação de alguns conceitos de cigrometria, a árvore da SPAM e a sua estabilidade das SPAM secas, as isotérmicas de absorção, fatores influentes no tempo e qualidade da secagem, os vários modificadores e a importância das boas práticas e a qualidade microbiológica da SPAM. Começo por definir aqui alguns termos. Há inclusivamente uma norma da ISO que tenta standardizar isto, mas muitas vezes não há acordo.
que a Câmara de Especiaria geralmente é entendida como sendo um produto indível com flavor pungente, de atividade clarante, mas pode ter uma série de atividades como aumentar o apetite, melhorar a digestão, sendo obtido sementes, vagas, rebentos, folhas, casca, caule, de plantas que crescem principalmente nas zonas tropicais ou temperadas, mas de facto aqui as especiarias geralmente estão associadas aos trópicos ou regiões próximas. Planta ou erva geralmente associada com adjetivos de medicinal, ou aromático, ou culinário. Portanto, são plantas medicinais ou culinárias, normalmente constituídas por folhas terras ou totalidade da planta terra. Aqui a questão da textura, de ser uma coisa verde e terra, geralmente associada ao termo planta ou erva. Depois temos as plantas medicinais. As plantas medicinais geralmente são entendidas como qualquer planta ou parte de planta que tem uma substância que é biologicamente ativa e supostamente tem propriedades medicinais e está associada à saúde. Depois ainda há aqui outro conjunto de termos, não estão aqui todos, mas por exemplo temperos e condimentos são formulações que podem ter na sua constituição como ingrediente plantas aromáticas. Há quem faça uma distinção entre temperos e condimentos. Temperos supostamente será aquilo que é adicionado na altura do processamento dos alimentos ou se estivermos a preparar os alimentos em casa, quando estamos a preparar na cozinha. Os condimentos são adicionados na altura do consumo, propriamente do consumo dos alimentos. Aqui vamos utilizar frequentemente o termo panos, que abrange isto tudo, mas foca-se aqui mais exatamente naquilo que nos interessa, que é a produção de plantas aromáticas aqui na nossa zona, em Portugal, e se calhar aqui também no Alentejo. Como já disse, isto é um setor que tem uma área que tem bastante gente com habilitação superior, não desta área. Tenho aqui alguns dados relativamente às espécies mais cultivadas para secar, porque muitas espécies são utilizadas para consumir fresco. Estas, especificamente, geralmente são secas. Se calhar ali é mais importante, em termos de quantidade e da área cultivada, é o cilindro, o plantimento, o cominho de limão, a cidreira, e por aí fora, portanto, há aqui algumas 30 ou mais 30 que são utilizadas para secar. E uma grande parte delas são exportadas, ou pelo menos vendidas para países da União Europeia, e também portanto, a maior parte daquelas plantas, uma grande parte, pelo menos, produzidas em modo biológico. Para situarmos aqui a secagem em termos das operações de colheita e pós-colheita, vemos que se as plantas não foram utilizadas para consumo ou para serem utilizadas em fresco, a secagem, no conjunto destas operações, independentemente da escala do Samos ter, a secagem tem aqui um ponto central aqui no conjunto destas operações. Portanto, o processamento das plantas. Vamos ser necessário aqui fazer alguns conceitos úteis de psicometria, porque isto está sempre associado. Começando aqui pelo ar, o ar úmido, que sempre uma mistura binária, tem dois componentes, sempre o ar seco e o vapor d'água. O vapor d'água pode estar nessa massa de ar numa quantidade que vai de zero até uma quantidade que é dita que está na saturação. A saturação geralmente corresponde a um estado de equilíbrio que, como podem ver aqui na figura da esquerda, não estaria em equilíbrio, mas se tivermos água num recipiente, num ambiente confinado, a água vai se evaporar até atingir uma situação de saturação em que o ar já não se evapora mais água daquele recipiente para aquele ambiente. E, portanto, está numa situação de equilíbrio. O ar comporta uma determinada temperatura, sempre podemos referir isto, isto é uma determinada temperatura. O ar tem o máximo de vapor de água que consegue carregar. Um parâmetro que nos exprime qual é a quantidade de água que existe numa massa de ar é a chamada zona de umidade, também chamada, por alguns autores, de umidade absoluta, que é a massa de vapor de água transportada na unidade de massa seca em condições conhecidas por certa temperatura. Aqui a pressão para nós é sempre a pressão atmosférica, isso fica já definida a temperatura que pode variar. Por exemplo, podemos dizer que temos tantos kg de vapor de água por 1 kg de ar seco. A razão de umidades relaciona-se também com a tensão de vapor de água, com a tensão parcial de vapor de água, de acordo com aquela expressão que está ali. E tenho aqui este extrato de uma tabela para indicar, porque muitas vezes as pessoas confundem isto, para dizer que
a quantidade de água que uma massa de ar consegue carregar na saturação aumenta com a temperatura. Portanto, aqui temos a temperatura a aumentar, a razabilidade também aumenta, e se utilizarmos a pressão de vapor de água na saturação, vemos que também aumenta. Se utilizarmos o ar na secagem, geralmente diz que o ar deve ter sempre um déficit de saturação, ou seja, não deve estar completamente saturado. Porque se uma massa de ar está utilizada na secagem está completamente saturada, a secagem não se consegue fazer. Outro parâmetro muito importante, se calhar não sou o mais importante, é a chamada umidade relativa, que no fundo é a pressão ou a tensão parcial de vapor de água a dividir pela tensão parcial de vapor de água na saturação a uma determinada temperatura. Isto geralmente é expresso em porcentagem. O que é que nos diz, no fundo, a umidade relativa? Diz-nos qual é o grau de saturação de uma massa de ar. Se uma massa de ar tem uma umidade relativa de 100%, isso significa que a massa de ar está completamente saturada e já não comporta mais vapor de água. Dois parâmetros importantes é a temperatura do bolo seco e a temperatura do bolo úmido. No fundo, é tido por um higrómetro ou um ciclómetro, que é um aparelho constituído por dois termómetros. Exatamente iguais, um tem o bolo úmido, umedecido, e outro tem o bolo seco. Quanto mais baixa for, portanto, se pusermos o dispositivo numa massa de ar que não esteja saturada, determinada umidade relativa, quanto mais baixa for a umidade relativa, mais baixa vai ser a temperatura do bolo seco no equilíbrio. A temperatura do bolo úmido, a temperatura do bolo úmido vai descer, quanto mais baixa for a umidade relativa. A temperatura do bolo seco não depende em nada da umidade relativa do ar. Se no caso da massa de ar estiver saturada, então a temperatura do bolo seco é igual à temperatura do bolo úmido. Outro parâmetro importante é a temperatura do ponto orvalho, ou chamado ponto orvalho, que é a temperatura à qual a umidade contida numa massa de ar se torna saturante. Portanto, se nós tivermos uma massa de ar que não esteja saturada e retirarmos calor, ou seja, baixamos a umidade, chega a um certo ponto que, devido à umidade que o ar tem, essa umidade torna-se saturante. A maneira como se exprime a umidade nos produtos, portanto, os produtos biológicos têm sempre algum teor de umidade, tem a sua constituição água. As plantas aromáticas, quando estão úmidas, são capazes de ter 90%, 80%, 70% de água. Expressa-se a teor de umidade em base úmida é a massa de água, a dividir pela massa total, ou seja, a massa de água mais a massa seca. Quando se expressa em porcentagem, ou podemos exprimir o teor de água em base seca, que é apenas dividir a massa que está na constituição do produto pela massa seca do produto. Geralmente pode ser expressa em porcentagem, mas também pode ser expressa simplesmente por aquela razão que é a massa de água dividida pela massa seca do produto, e neste caso dizemos que temos tantos quilogramas de massa de água por unidade de massa seca do produto. Agora temos aqui uma situação que é o seguinte: além da figura do lado esquerdo, temos um ambiente confinado em que temos a atmosfera completamente saturada, uma massa de ar completamente saturada, a uma determinada temperatura, umidade relativa a 100%, e temos a tensão de vapor de água na saturação. Se no mesmo ambiente, à mesma temperatura, colocarmos um produto biológico dentro de uma pama, o que vai acontecer é que atingimos uma situação de equilíbrio em que não há mais evaporação de água do produto para a atmosfera, nem o produto apanha ou prende ou absorve mais umidade da atmosfera. Então, a umidade que está no produto está em equilíbrio com a umidade que está no ar. E aí dizemos que o teor de umidade do produto é o teor de umidade de equilíbrio. A umidade relativa da atmosfera, em que ele está envolvido, é a umidade relativa de equilíbrio. E aqui já definimos o que é a umidade relativa, e há outro parâmetro que está mais relacionado com o produto, que é chamado de conhecer a atividade da água, que se define como sendo a tensão de vapor de água no produto, que é o que temos lá na figura da direita, a dividir pela tensão do vapor de água em situação de saturação. Se compararmos as duas expressões, vemos que a unidade relativa de equilíbrio, no fundo, é igual à atividade da água vezes 100, ou ao contrário, como quiser, que devemos dizer que a atividade da água é igual à unidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Isto é um gráfico bem conhecido, em que nos diz, temos nas jornadas a taxa de alteração dos produtos,
produtos biológicos, nomeadamente alimentares, e nas exercícios da atividade da água. E costuma-se dizer, é amplamente aceito, que a partir do projeto 7 da atividade da água não há desenvolvimento microbiano, há desenvolvimento de bolores, nem roedores, nem bactérias. Se repararem além na atividade da água 0,6, verifica-se que também a atividade enzimática desce bastante. E no caso da SPAM, considera-se que as SPAMs secas, neste caso, estão estáveis em termos de conservação, quando a atividade da água é igual ou inferior a 0,6. Há inclusive outras organizações que têm valores ligeiramente acima, mas geralmente considera-se aquele valor. E, portanto, quando falamos de atividade da água, podemos também falar de unidade relativa de equilíbrio, só que multiplicado por 100, ou seja, para as plantas estarem estáveis, elas devem ter uma atividade da água de 0,60 ou então de 60% de unidade relativa. Outra coisa importante aqui são as chamadas isotermas. Portanto, se traçarmos uma curva, ou um gráfico, do teor de unidade de equilíbrio em função da atividade da água, vamos obter uma curva em forma dessa, uma curva sigmoidal. Agora a gente pode escolher estas curvas da seguinte maneira. Partimos do produto úmido e vamos secando, e vamos obter uma isoterma de dissolução, que é ali de cima, ou partimos do produto muito seco e vamos simplificando. Então obtemos uma isoterma de dissolução. À partida, seríamos levados a dizer que as duas curvas tinham que ser exatamente coincidentes. Na ação, esse fenómeno está perfeitamente explicado, o chamado fenómeno de estresse. O que acontece é que a unidade da isoterma de dissolução é sempre superior, numa mesma atividade da água, relativamente ao teor de unidade da isoterma de absorção.